Olá, eu sou Michele Munarete e venho te dar as boas-vindas à Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Nós estamos estudando os Evangelhos e hoje é a nossa primeira aula do Evangelho de Lucas. Nós estudamos o Evangelho do Rei, o Evangelho do Servo e passamos agora a estudar o Evangelho do Filho do Homem. Este evangelho foi endereçado a Teófilo, um ilustre gentio que procurava saber mais das boas novas de Cristo. Lucas escreveu para Teófilo, procurou testemunhas oculares e investigou cuidadosamente todas as informações e os acontecimentos para criar uma biografia organizada e fiel para que confirmasse o que Teófilo tinha aprendido. Além disso, Lucas tinha a intenção de alcançar um público mais amplo, incluindo os gentios, demonstrando que o evangelho era para todas as pessoas, independente de sua origem étnica ou social. O autor explica os costumes e maneiras judaicas. A genealogia recua até Adão. Palavras gentias são usadas ao invés de palavras judaicas, como, por exemplo, mestre e não rabino, advogado e não escriba. Isso nos faz entender que Lucas não está se dirigindo ao povo de Israel, mas aos gentios e, em geral, ou em particular, aos gregos. O estilo de Lucas é elegante e seu vocabulário rico. A escolha de Lucas por um estilo de escrita erudito, utilizando elementos da historiografia helenística, reflete a sua intenção de se comunicar eficazmente com um público educado, familiarizado com as convenções literárias greco-romanas. A história helenística refere-se ao estudo e à escrita da história durante o período helenístico, que se estendeu do século IV a.C. até o século I depois de Cristo. A historiografia helenística é marcada por uma abordagem mais crítica e analítica dos eventos históricos, em contraste com as narrativas mais mitológicas ou lendárias dos períodos anteriores. Há 250 palavras no Evangelho de Lucas que não são encontradas nos outros livros do Novo Testamento. A sua organização é cronológica, mas não inteiramente, começando com os acontecimentos preparatórios até a primeira vinda de Cristo e a sua ascensão ao Pai. Na sua narrativa, há 5 poemas ou hinos. O Cântico de Maria, quando Maria louva a Deus por sua grandeza e misericórdia. O Cântico de Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, louva a Deus pela vinda do Salvador. O Cântico dos Anjos, quando os anjos louvam a Deus no nascimento de Jesus. O Cântico de Simeão, Simeão louva a Deus ao ver o menino Jesus no templo. E o Cântico de Isabel, Isabel, mãe de João Batista, louva a Maria e ao Senhor. Há também na sua narrativa 20 milagres e 586 versículos que recordam as palavras de Jesus. Há ainda 11 parábolas que são exclusivas do livro de Lucas. Os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importunador, o rico insensato, a figueira estéril, a moeda de prata perdida, o filho pródigo, o administrador injusto, o rico e o Lázaro, o justo e o juiz, o fariseu e o cobrador de impostos. O propósito do livro é identificar a pessoa de Cristo com a espécie humana. O Evangelho de Lucas destaca a exaltação dos humildes e a humilhação dos orgulhosos. Jesus, que nasceu de forma humilde numa manjedoura e viveu como um carpinteiro, é exaltado por Deus, enquanto os poderosos e orgulhosos são humilhados. Ainda que o livro de Lucas entre os sinóticos não seja o mais extenso, é todavia aquele que contém o maior número de detalhes sobre a vida terrestre de Jesus. Sinótico é um termo que se refere ao um resumo breve que contém as principais ideias de um texto. Evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, assim referidos por conterem uma grande quantidade de histórias em comum, narradas na mesma sequência e às vezes até com as mesmas palavras, mesmas frases. Lucas é particularmente o evangelho da esperança, do amor, simpatia e fé. Estes sentimentos são especialmente exemplificados e mencionados no evangelho pelas palavras de Jesus na cruz.
Nós vamos ver um pouco o resumo biográfico de Lucas, propósito do Evangelho, tema do Evangelho e a estrutura do livro de Lucas. No resumo biográfico, o escritor do terceiro Evangelho, que já falamos é Lucas, ele é um médico, homem educado e culto. A tradição nos diz que ele era de Antioquia, da Síria, um gentio, e acompanhou Paulo em suas viagens missionárias e permaneceu com o apóstolo mesmo depois que muitos o tinham abandonado. A gente pode comprovar isso no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, e no capítulo 4, versículo 11. Lucas não foi um apóstolo e provavelmente era um gentio, alguém que não era judeu, convertido pela pregação dos primeiros discípulos de Jesus. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano de 70, com o intuito de alcançar pagãos convertidos ao cristianismo. Esse público é representado pelo excelentíssimo senhor Teófilo, a quem Lucas dedica o seu Evangelho. Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus ou aquele que ama a Deus, pode representar todos os leitores que buscam um relacionamento mais profundo com Deus através do estudo da palavra. Sabemos que Lucas escreveu também o livro de Atos. E como o Evangelho também o destinou a Teófilo, o Evangelho de Lucas foi provavelmente escrito antes da morte do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos foi escrito depois do Evangelho de Lucas e segue de perto a vida de Paulo, mas não fala de sua morte. Isso indica que os dois livros foram provavelmente finalizados antes desse evento. Como Paulo morreu por volta do ano de 68 d.C., o Evangelho de Lucas pode ter sido escrito entre o ano 50 a 65. Qual foi o propósito do Evangelho? Era escrever, incluindo fatos e incidentes mais completos quanto ao ministério do Salvador. Dizem que Lucas, durante um período de 2 anos, entrevistou várias testemunhas, testemunhas pessoais, perto de Cristo, pessoas que tiveram contato com o Senhor e das suas obras na Palestina, antes de escrever o Evangelho. Está escrito, inclusive, ele colocou isso no livro. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. O propósito principal do Evangelho é fornecer um relato ordenado e cuidadosamente pesquisado da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, para que os leitores possam ter certeza da verdade que foram ensinados. Enquanto Marcos foi influenciado por Pedro, o médico Lucas foi influenciado por Paulo. Isto é, notado no fato de que ambos abordaram com destaque a promessa de redenção nos seus escritos. Muitas das parábolas registradas em Lucas são semelhantes às ilustrações vivas e simples de Paulo em suas epístolas. As referências a Cristo no Evangelho são exatamente iguais às de Paulo. Podemos então perceber quanta influência o apóstolo exerceu sobre o evangelista Lucas. O tema do Evangelho é escrever aos gentios, apresentando Cristo como o Filho do Homem. Ele apresenta como aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar e resgatar os pecadores. Além disso, o Evangelho de Lucas é conhecido por sua abordagem inclusiva da salvação, destacando o amor e a misericórdia de Deus por todas as pessoas, independente de sua origem ou estado na sociedade. No capítulo 19 do Evangelho, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas apresenta Cristo como Salvador universal de todos os pecadores. Ao longo do livro, Lucas enfatiza a importância da oração, o papel do Espírito Santo e a compaixão de Jesus para com os pobres, pecadores e os marginalizados na sociedade. Aprofundando-se no estudo do Evangelho, nós podemos perceber alguns temas recorrentes que são essenciais para compreender a mensagem central do livro. São eles: a exaltação dos humildes e a inversão de destino. No Evangelho de Lucas, ele destaca a exaltação dos humildes e a humilhação dos orgulhosos. Essa inversão de papéis é um tema-chave desse Evangelho e reflete a visão de Deus sobre a justiça e a misericórdia. O outro tema importante é a inversão do destino. Aqueles que são humildes e pobres nesse mundo são exaltados no reino de Deus, enquanto os ricos e poderosos
serão rebaixados no reino de Deus. Eu também coloquei a estrutura do livro, né? Já dei uma pequena introdução. Hoje eu vou falar mais um pouco dessa introdução: o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, o ministério de João Batista, depois o batismo, genealogia e a tentação de Jesus. Para o próximo estudo, falaremos sobre os últimos dias de Jesus em Jerusalém, a última ceia, prisão e morte de Jesus, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Vou voltar um pouquinho na introdução. Como nós já falamos, Lucas destaca no seu evangelho os fatos. Podemos notar que já no primeiro capítulo há acontecimentos e eventos que não são registrados nos outros evangelhos. O evangelho de Lucas é interessante porque tem algumas informações exclusivas sobre a vida de Jesus, como a visita de anjos aos pastores e sua visita ao templo com 12 anos. E parábolas muito conhecidas, como a parábola do bom samaritano e a do filho pródigo. Os detalhes são mostrados nesse livro. Podemos até dizer que nesse terceiro evangelho, a história da vida de Cristo nos parece um pouco mais completa. Ele destaca o nascimento de Jesus. Já no segundo capítulo, o autor informa a razão da viagem de José e Maria a Belém. Segundo ele, era necessário não que ambos fossem a Belém, não somente para cumprir o decreto de César Augusto, mas também para que cumprisse a profecia de Miqueias, que também era plano do Senhor, de Deus Pai. Jesus nasceu em Belém, a uns 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, a mesma cidade onde nasceu Davi, mais ou menos um milênio antes. Depois, Lucas fala da infância de Jesus. Seguindo o ritual da lei de Moisés, Jesus foi circuncidado após 8 dias do seu nascimento. E após 33 dias da circuncisão, Jesus foi levado por seus pais para ser apresentado ao Senhor no templo. Como bons cumpridores das leis, José e Maria cumpriram seus deveres quanto ao costume da sua religião. Conforme o Evangelho de Lucas, Jesus cresceu em Nazaré. Era uma vila de fazendeiros, comerciantes e de simples artesãos. Quando Jesus tinha 12 anos, juntamente com seus pais e irmãos, ele foi a Jerusalém pela primeira vez, a fim de festejarem a Páscoa. Foi nessa ocasião que Jesus confundiu os doutores do templo, respondendo a difíceis perguntas que eles lhe fizeram, e também os deixou mudo diante das perguntas que Jesus os fez. Jesus se mostrou submisso não apenas a Deus, Pai, mas também a seus pais terrestres. Dessa forma, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Sobre os 18 anos seguintes, nada sabemos. Lucas prossegue sua narração da vida de Cristo no momento em que João Batista, o seu precursor, anuncia ao povo e o batiza. Jesus tinha então 30 anos de idade. Os evangelhos mostram acerca do nascimento de Jesus, alguns fatos relacionados à sua infância e os 3 últimos anos da sua vida terrestre. Nada de substancial ficou registrado relacionado aos outros anos da vida de Jesus. Depois disso, Lucas destaca o ministério de João Batista. No capítulo 3, disse que João Batista começou a pregar no deserto no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia. E Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Segundo os estudiosos, esse período equivale ao ano aproximado de 26 depois que Jesus nasceu. Como profetizado em Isaías, em 40, está escrito assim: voz do que clama no deserto, preparando o caminho para o ministério de Jesus Cristo. Segundo Lucas escreveu no capítulo 3. João Batista percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados, cumprindo o que foi profetizado pelo profeta Isaías. Depois, Lucas fala do batismo, genealogia e tentação de Jesus. No capítulo 3, acontece o batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. No versículo 23 do capítulo 3, nos é apresentado a genealogia de Jesus através da linhagem de José, seu pai. Lucas registra, no capítulo 4,
que Jesus foi tentado por Satanás pelo período de 40 dias durante o seu jejum no deserto. A Bíblia pouco fala do que aconteceu nesse deserto, a não ser a tentação de Cristo e que ele não comeu nada durante esses dias e que só teve fome no final dos dias, quando ele terminou no final dos 40 dias. Segundo a palavra, Cristo foi tentado em tudo, nas três esferas, no corpo, alma e espírito. Na primeira tentação, Jesus foi confrontado na esfera do corpo, em sua necessidade física ou fisiológica. O diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão, porque ele estava com fome. Assim ocorre também conosco. A primeira tentação que um servo de Deus precisa passar é a da necessidade física, fisiológica. O confronto de que Deus é a nossa provisão. É estar desempregado e esperar em Deus o socorro. É não ter um salário que supra as despesas do mês e acreditar que Deus trará o suprimento. É estar com as prateleiras da casa sem alimento para os seus filhos e acreditar que Deus levantará alguém para te socorrer. Essa também foi a primeira aprovação do povo de Deus depois que eles saíram do Egito. Está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 16. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão? É o primeiro questionamento que eles fizeram a Moisés. A segunda tentação de Jesus já está relacionada à esfera da alma, das concupiscências da alma. A oferta que Jesus recebeu foi esta. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. Assim também acontece conosco, servos de Deus. Depois de passarmos pela primeira fase da tentação e logo conseguirmos entender que o Senhor é a nossa provisão, que ele abre as portas de um emprego. Depois que isso acontece, logo começamos a questionar por que, sendo nós servos de Deus, trabalhadores, esforçados, também estudados, não conseguimos cargos melhores. Não somos promovidos como aqueles que não conhecem a Deus. E por isso, são muitos que caem no pecado e abrem mão da salvação por causa de corrupção, suborno ou qualquer outro delito, ou como diz nós brasileiros, ou qualquer outro jeitinho, para lançar-se mão de dinheiro ilícito, receber aquilo que não lhe é de direito. E desta vez, não é por necessidade física, mas por uma cobiça da alma em ter mais. Por isso, nós somos advertidos a não juntar tesouros nessa terra, como está escrito nessa passagem. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E ainda, numa outra passagem, fala da cobiça que temos por mais bens, de querer sempre mais, de nunca estar satisfeito com aquilo que tem. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o que significa cobiça? Senão o desejo ardente de possuir ou conseguir algo ou alguma coisa, de querer sempre mais. No próprio livro de Lucas, o Senhor Jesus nos ensina, falando assim: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, você não é definido pela quantidade de bens que você tem. E a terceira tentação de Jesus, claro, está relacionada agora à esfera espiritual. Está escrito: levou também a Jerusalém, pô-lo sobre um pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem,
e que te sustentam pelas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Essa última parte dessa fala, desse versículo, é a frase-chave da tentação, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Vamos lá, imagina essa situação. O diabo pegou ele e o colocou no pináculo, que é o ponto mais alto de alguma coisa, de um templo, de um penhasco, de uma montanha. O Senhor era carne que nem nós. O diabo em espírito levou Jesus até um penhasco, deixou ele lá e falou, deve ter perguntado para ele assim: como é que você vai descer agora? Eu não vou te levar de volta. Ele não sabia fazer rapel, imagina, ele não tinha corda, não tinha como ele descer. Por isso que o diabo fala com ele assim: pula, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardarem e eles vão te sustentar pela mão para que você nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Ai, não é assim que acontece conosco? Pensa aqui comigo. Depois que superamos a provação contra o corpo e contra a nossa necessidade física, depois superamos a provação contra a alma, quando nós já sabemos administrar a ganância, ou controlar a ganância e agradecer pelo pão nosso de cada dia, quando a gente começa a deixar de comparar a nossa vida com a do outro, não vem provações maiores? Aí começam a vir as provações. As duas primeiras eram fichinhas, perto das que vão vir agora. Agora são provações que estão fora de nós, que não são causadas por necessidade física ou necessidade da alma, mas são espirituais. Quando entramos em becos sem saídas, quando acontece isso, como o Senhor Jesus, né? Imagina, quando nós começamos a entrar nos becos sem saída do nosso casamento. Quantas propostas nós recebemos? Seu casamento já está numa situação complicada, é tanta luta, é tanta família, são brigas regulares. Você entra num beco sem saída, você quer o divórcio. Quantas propostas recebemos fora no casamento, no trabalho, seu salário está daquele jeito, e vem as provocações, as ofertas na igreja. E por aí vai. Sempre temos dois caminhos: aceitar as propostas que nos estão sendo feitas ou esperar que o Senhor haja na situação. Nas tentações espirituais, elas são sempre caracterizadas pelos levantes nos relacionamentos pessoais, amorosos, familiares, no trabalho. Pessoas próximas começam a tirar a nossa paz no nível high, maior que possa ter. Sem ter a menor noção do porquê, às vezes, o seu superior lá, o seu chefe no seu trabalho, começa uma implicância com você por nada. Colegas do seu trabalho começam a atormentar o seu dia, a ponto de você querer mudar de emprego, pedir conta. Vizinhos começam a te importunar, incomodar por uma vaga na garagem. Familiares levantam questões, fofocas, quando menos se percebe, você tem causas na justiça. São disputas infindáveis, brigas e mais brigas, contendas e mais contendas. São levantadas na nossa vida. Pessoas querendo tirar vantagem, tirar o nosso emprego, tirar o nosso dinheiro. Uma perseguição sem fim. O que nos faz questionar a Deus. Onde está o Senhor, que não está vendo tamanha injustiça? As provações são tantas que abalam a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a vontade de ir à igreja. Nos faz pensar em desistir. Não quero mais ser crente, não quero mais ir à igreja. Nos faz questionar a nós mesmos se vale a pena passar por tudo isso. Porque a promessa que nos foi feita é de vida em abundância. E cadê os anjos que iam nos segurar pelas mãos e que não ia deixar os nossos pés tropeçar em uma só pedra? E quem faz esse questionamento somos nós mesmos. Onde está o seu Deus? Essa frase vem na sua mente o tempo todo. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E o engraçado, que todos os servos do Senhor já passaram por isso, foi exatamente o que um salmista escreveu no Salmo 42. Ele diz assim, lindíssimo esse salmo:
As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com que ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está batido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. A terceira provação quer mostrar a dúvida que vem em nosso coração quando somos afrontados pelos nossos adversários. E o primeiro questionamento é: onde está o meu Deus? Por isso Jesus responde ao diabo dizendo: nas Escrituras afirma: não põe à prova o Senhor seu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Colocar à prova ou tentar o Senhor está diretamente relacionado com a nossa fé e nossa confiança em Deus. Por isso está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se lhe apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. É preciosíssima essa lição que tiramos da experiência de Jesus por ocasião da tentação. Uma constante preocupação com a vontade e a palavra de Deus. Foi assim que Jesus foi vencedor. E é assim que nós devemos vencer também as nossas tentações. Frequentemente, nós, filhos de Deus, somos tentados. O diabo que não dorme está sempre pronto para tirar proveito das nossas fraquezas, como está escrito, da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele faz seus apelos astuciosamente, até citando as Escrituras. Mas, se ao ser tentado o Filho de Deus se preocupar em observar a vontade de Deus, a preocupar com o que está escrito na palavra, nós também saberemos derrotar o inimigo, como o Senhor Jesus fez. Bem, eu espero que vocês estejam gostando, que estejam do fundo do meu coração aprendendo. Quero pedir para que vocês acompanhem as próximas aulas e quero te agradecer por quem está acompanhando a aula de hoje e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais sem Cessar.